Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje é sobre a medida provisória 881, que foi aprovada na data de ontem na Câmara dos Deputados e que hoje, após a apreciação de alguns destaques, ela manteve então o seu texto inalterado, tá? Então eu venho trazer algumas observações aqui que eu selecionei, alguns destaques, como a questão do trabalho aos domingos e feriados, questão da CTPS digital, do e-social, do expediente bancário e também da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, o primeiro tema que nós vamos ver aqui é em relação ao trabalho aos domingos e feriados, tá? Então, com a aprovação, do texto da medida provisória, então passa a ser permitido que as empresas, independentemente do tipo de atividade e setor econômico, essas empresas então podem funcionar aos domingos e feriados. No caso, caso o empregado venha trabalhar no domingo e feriado e não for concedida uma folga para esse empregado em um outro dia da semana, o empregador então tem que pagar este dia, esse trabalho realizado no domingo ou feriado em dobro, tá? Além disso, que era uma grande discussão, a medida provisória, o texto que havia sido aprovado na comissão mista no Senado Federal previa que a cada 7 semanas trabalhadas tinha que coincidir a folga do empregado com o domingo, tá? Então, no fim, ficou aprovado então que a cada 4 semanas trabalhadas pelo empregado, ele deve então ter uma folga no domingo, tá? Então, ou seja, ele trabalhou 3 domingos consecutivos, no quarto domingo o empregador tem que conceder uma folga para o empregado, tá? Nos demais dias, então, nas demais semanas, esse empregado ele terá sua folga então durante a semana, tá? Então poderá ter a folga conforme a escala de trabalho, na segunda, na terça, na quarta ou mesmo até no sábado, tá? A outra questão que nós tivemos modificação foi em relação ao registro do ponto, tá? Atualmente, as empresas, que possuem mais de 10 empregados precisam ter o registro, no cartão ponto. Agora houve alteração, então passa a ser obrigatório o registro no ponto para aquelas empresas que possuem mais de 20 funcionários, tá? Outra questão que nós tivemos é que se as atividades do empregado forem executadas fora da empresa, também é necessário que haja o registro no ponto, tá? Outra questão que nós tivemos é que o empregado, ele pode ficar dispensado de preencher o cartão ponto se ele acordar então com a empresa, tá? Que seria então um ponto de exceção. Então, nesse caso do ponto de exceção, tanto o empregado, o empregador, assinando um acordo individual do contrato de trabalho, ou mesmo por acordo ou convenção coletiva, autorizando esse tipo de ponto de exceção, o empregado ele só vai preencher o seu cartão ponto se ele realizar horas extras, no caso de faltas ou férias, tá? Os demais períodos, ele não irá preencher, tá? Então essa é uma outra modificação que foi realizada em decorrência da aprovação da medida provisória. Outro tema que nós temos é em relação à carteira de trabalho digital, tá? Então agora, a carteira de trabalho elas serão emitidas pelo Ministério da Economia, preferencialmente por meio eletrônico, de forma digital. Então isso não quer dizer que a carteira física, de papel, ela deixará de ser obrigatória. Preferencialmente será realizado por meio digital, tá? Além disso, o documento, esta carteira de trabalho digital, ela terá como número de identificação o CPF do próprio empregado, tá? Outra questão que nós tivemos é que o empregador ele passa a ter então 5 dias úteis para poder realizar a admissão do trabalhador e fazer as anotações
nesta carteira de trabalho, seja ela digital ou física. Atualmente são 48 horas, então houve uma ampliação para 5 dias. Outra questão que nós tivemos é que o trabalhador ele passará a ter acesso às informações, né, do seu registro após então 48 horas que o empregador, né, realizou as anotações nesta carteira de trabalho digital ou então na carteira de trabalho de papel. Outro ponto que nós tivemos é a substituição do e-social, tá? Então, foi aprovado que o e-social ele será substituído por um outro sistema, né? Onde a ideia é simplificar essas informações, tá? Então, foi autorizado, né, através da medida provisória, que o e-social então seja substituído por um outro sistema de escrituração, tá? Além disso, né, também foi autorizado que o expediente bancário possa funcionar aos sábados, tá? Então isso, né, ele vai afetar diretamente a categoria dos bancários, que dependendo então, né, do banco, da forma, da localização, as instituições bancárias também poderão funcionar neste dia, tá? No sábado. E a outra questão, né, para finalizar aqui, é a questão da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então o que acontece? Quando para ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, basicamente ocorre o seguinte, tá? Para que seja permitido, né, que os sócios ou o proprietário da empresa arquem com despesas, né, de uma ação trabalhista, de uma condenação trabalhista, hoje como é que funciona? Se a empresa não tem como bancar essas despesas, o juiz, né, do trabalho ele determina então que os sócios da empresa, que o proprietário da empresa, ele arque, então ele desconsidera a personalidade jurídica e faz com que este sócio ou proprietário arque com os valores, né, da condenação da Justiça do Trabalho com o seu próprio patrimônio, tá? Agora, o que ocorreu, tá? Houve então uma alteração no artigo 50 do Código Civil, onde essa desconsideração da personalidade jurídica ela passa a ser mais difícil, onde em alguns pontos caberá ao próprio empregado, né, comprovar que os sócios ou proprietários, né, eles agiram de forma fraudulenta, tá? Então o que vai ocorrer? Vai caber a um empregado, né, comprovar se o sócio ou o proprietário ele se beneficiou do abuso, né, na utilização da personalidade jurídica e que houve dolo, ou seja, que esse sócio ou proprietário, né, agiram de forma, né, tiveram intenção então de prejudicar esse trabalhador. Outro ponto também que nós temos é que o novo texto, né, ele estabelece que a responsabilização do grupo econômico ele somente ocorrerá nas hipóteses de confusão patrimonial e desvio de finalidade abusivos, tá? A insuficiência, né, de ativos da empresa para satisfação então dos créditos na ação trabalhista, né, ela por si só não autoriza mais a desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive em relação a esse tema, enquanto havia os debates ali da medida provisória, também já tem um outro vídeo aqui no canal onde eu só falo em relação ao grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica. Então, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, né, sobre esse ou outros temas, basta deixar aqui nos comentários que eu estarei lendo e estarei trazendo novos vídeos aqui para o canal, tá? Caso você não seja inscrito, se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou também, deixe seu like. Lembrando que a opinião de vocês é muito importante aqui para o canal, tá ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.